Meus irmãos, então nós vamos continuar a nossa leitura do profeta Abacuque. Reverendo, até que hora eu tenho aqui? 14? Brincadeira, irmãos, fica tranquilo. Eu já vou adiantar que dificilmente eu vou conseguir completar minha tarefa aqui hoje, mas eu sei que os irmãos têm excelentes expositores, né? Então eu vou até onde der, acho que até 10 para meio-dia, por aí? Meio-dia. Os irmãos concordam aí com meio-dia ou o pastor está com muita fé? Então vamos lá. Vamos continuar aqui nossa leitura do profeta Abacuque. Continuamos no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 5. E a partir do verso 5 até o verso 11, nós temos a resposta de Deus à oração que Abacuque fez. Então Abacuque recebeu aquele fardo, aquele peso. Ele fala com Deus da sua angústia, das suas dúvidas, da sua inquietação, do seu desconforto, e Deus responde ao profeta. E Deus responde assim, verso 5: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vamos continuar lendo, porque agora o profeta vai falar com Deus. O profeta diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, verso 1 do capítulo 2. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aí a sua palavra. Agora eu te peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fale e que ela nos enriqueça. Usa a minha vida, eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que pode, né, reverendo? Pode levantar a mão e pode fazer algumas perguntas. Pois bem, nós temos aqui dois trechos em que Deus responde à queixa de Abacuque, e depois Abacuque replica a Deus. Por isso que eu falei que o livro de Abacuque é um livro diferente dos demais,
porque não é uma palavra que Deus deu a Abacuque para Abacuque falar à nação, mas é um diálogo entre o profeta e Deus diante daquele cenário. E eu quero começar aqui essa nossa aula, que pretende ter duas partes, mas se a gente cumprir a primeira parte eu já vou ficar satisfeito, com a perguntinha: quando você se queixa e a resposta de Deus não é a que você espera, o que você deve fazer? Essa aqui é a grande questão, porque Abacuque se queixou a Deus e a resposta de Deus foi chocante. A resposta de Deus foi absolutamente inesperada. Muitas vezes a gente pensa que Deus não responde a nossa oração, né? Tem um teólogo australiano chamado Sidlow Baxter, que ele escreveu assim, eu vou ler um trechinho daqui que ele escreveu: as pessoas dizem que Deus não fala com os homens como fazia há muito tempo. A afirmação mais verdadeira é que os homens não ouvem hoje como fizeram há muito tempo. Então a questão não é que Deus não fala, a questão é que a gente não ouve. Os nossos ouvidos não estão afinados para ouvir o que Deus está dizendo. E porque nossos ouvidos não estão afinados para ouvir o que está dizendo, a gente criou uma fórmula sobre como Deus responde a oração. E você já deve ter ouvido isso. Deus responde sim, não e espera, certo? Eu costumo dizer lá em casa que tem uma quarta forma. Muitas vezes Deus responde assim à nossa oração: você está de brincadeira, né? E eu criei essa forma de resposta de Deus pensando nos meus filhos, né? Meu filho mais velho tem 32 anos, então ele viveu toda aquela fase de PlayStation, né? E PlayStation sempre foi muito caro. Não sei se continua sendo caro, né? Porque graças a Deus essa fase passou. Mas eu me lembro, né, que eu sou pastor, né? Então os pastores que têm dinheiro não são os presbiterianos, em geral. E o meu menino queria um PlayStation. E aí eu falei para ele um dia, eu falei: você está de brincadeira, meu filho? Um PlayStation custa mais de um mês de salário do seu pai, como que eu vou comprar esse negócio para você? Não tem jeito. E aí eu fiquei pensando que às vezes Deus já disse não, e a gente disse não, Deus não respondeu ainda. Porque a gente acha que Deus só respondeu quando Ele falou ou fez o que você queria que Ele fizesse. Não, é para esperar. Às vezes Deus já está gritando um não na cabeça da gente e a gente não presta atenção no que Deus está falando, porque a gente não quer aquela resposta. E às vezes a gente pede para Deus coisas tão improváveis, tão impossíveis, tão tolas, que Deus faz como eu fiz com meu filho. Você está de brincadeira comigo, né? Você não está pedindo isso não, você não entendeu nada, né? Não é possível que você não entendeu e está pedindo essa história aí para mim. A gente tem aqui na vida de Abacuque esse diálogo. E Abacuque faz uma queixa para Deus, como nós vimos. Ao mesmo tempo ele declara a sua confiança no Senhor, ele continua esperando no Senhor, ele fala com o Senhor, mas a resposta de Deus é chocante. O que Deus respondeu para Abacuque? Deus respondeu: eu suscito os caldeus. Os caldeus são os babilônios. E Deus descreve os caldeus. Ele diz: eles são uma nação impiedosa. Eles são terríveis. Eles passam e destroem tudo por onde passam. Eles não terão piedade. Seus cavalos são velozes como leopardos. Eles vão vir sobre vocês, e eles vão arrasar vocês, e eles vão destruir vocês, e eles vão disciplinar vocês. E Deus começa dizendo: olhe, abra o seu olho e se maravilhe com o que eu farei nos vossos dias. Eu vou fazer uma obra tão tremenda que mesmo depois, quando contarem o que eu fiz, as pessoas não vão acreditar. Sabe, irmãos, a primeira verdade que eu quero que a gente entenda aqui é que Deus sempre responde às nossas orações. E seja sim ou seja não, as respostas de Deus são sempre respostas de um pai amoroso. Eu sei que é difícil às vezes a gente entender isso,
principalmente com essa resposta que Deus deu através do seu diálogo com Abacuque. Eu sei que nós que somos crentes, dizemos e falamos com certa convicção que nós acreditamos que Deus quer o melhor para a nossa vida, que nós somos amados por Deus, mas quando a situação segue numa direção que a gente não estava esperando, nosso coração estremece. Quando nós enfrentamos um grande peso, como eu disse no nosso culto da manhã, nós devemos correr para a oração. Mas quando nós corremos para a oração, nós precisamos ter cuidado, porque Deus pode responder algo diferente do que nós gostaríamos de ouvir Ele dizer. E a resiliência, que é essa capacidade de se reconstituir, passa pela confiança nas respostas que Deus dá, mesmo quando elas são diferentes das respostas que nós esperamos. Essa igreja está completando 91 anos. E por que eu estou falando de resiliência? Porque eu tenho certeza absoluta que essa igreja precisou de resiliência para chegar até aqui. Eu tenho certeza que essa igreja enfrentou dificuldades e irmãos se debruçaram, se desdobraram, enfrentaram lutas, enfrentaram problemas e encontraram no Senhor, na oração, na vida de devoção, na esperança, a força para seguir até aqui. Então nós precisamos pensar assim, bom, qual é a igreja que eu vou legar para as futuras gerações? Será que vai ser uma igreja que sabe que as ações de Deus e a resposta de Deus sempre é uma resposta de amor? Ou será que vai ser uma igreja titubeante, uma igreja que é precipitada no seu juízo, que muitas vezes duvida do controle, da direção do Senhor? E, irmãos, eu infelizmente não estou falando de uma coisa difícil de acontecer, não. Nós vivemos numa época em que as doutrinas bíblicas estão sendo esquecidas, e as pessoas se esquecem do poder de Deus, do amor de Deus, da soberania de Deus. As pessoas confiam apenas em seus planos, em seus propósitos, e muitas vezes não têm a capacidade de continuar confiando, mesmo quando a resposta de Deus vai na contramão do que a gente espera. Então o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa ter cuidado com o nosso juízo precipitado. O que eu estou dizendo? Muitas vezes nós ouvimos e vemos o que Deus está fazendo, e a gente faz um juízo precipitado. A gente julga as coisas impensadamente, apressadamente. Quantas vezes, meu irmão, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Você toma uma decisão achando que é a melhor decisão da sua vida. Você pensou, você calculou, você foi e decidiu. Pouco tempo depois você olha para trás e pensa assim, que burrada eu fiz, hein? Ou às vezes o contrário. Acontece uma coisa na sua vida que você acha que foi muito difícil, muito dura, muito ruim, foi horrível, mas passa um tempo, você olha para trás e diz assim, como disse o salmista: foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque assim eu aprendi os teus decretos. E eu costumo dizer na igreja o seguinte, que nós, em geral, somos assim. Quando tudo vai mal, a gente dobra o joelho e clama ao Senhor. Quando tudo vai bem, a gente vai para a Disney. A gente vai no shopping. Lá na nossa igreja tem alguns irmãos que, quando eu os vejo na igreja, eu já penso, tem problema. Se vem numa reunião de oração, eu penso, a casa caiu. Porque aquela pessoa nunca aparece. E olha, é dito e feito. Logo chega um WhatsApp assim, pastor, preciso marcar uma hora. Fala, querida. O senhor está falando aí da questão da gente confiar em Deus, e eu tô aqui lendo e observando que como que a gente não vai confiar num Deus que até domina os ímpios? Porque Ele está aqui controlando os próprios ímpios. Então, assim, até esse controle que a gente acha que tem, do tipo, eu estou longe de Deus, eu faço o que eu quero, ou não consulta a Deus, né, viver dessa forma ímpia,
é uma falsa sensação de controle. Porque se até o povo mais terrível da terra, Deus está falando, sou eu que estou movendo eles, então, tipo, não tem como não confiar nesse Deus, né? Perfeito. Os babilônios se achavam os tais, né? O próprio Abacuque vai responder na resposta dele, falou: Senhor, eles fazem sacrifícios para a sua rede, eles acreditam neles mesmos, e eles adoram seus falsos deuses como se deuses fossem, porque eles se julgavam os tais. Mas Deus está dizendo para Abacuque exatamente o que você disse: eu estou no controle, eu estou no comando. Não são os babilônios que fazem o que querem, eles fazem o que eu quero que eles façam. Tem uma frase de Lutero que é muito interessante, né? Lutero viveu no final da Idade Média, né? E a coisa era havia muito misticismo, muita essa coisa do medo do demônio, como foi aqui nos anos 90, né? Eu lembro nos anos 90, não sei se os irmãos estavam na igreja nos anos 90 e se esse vento passou por aqui, né? Mas passou por todo lado, tudo era demônio, né? Então tinha igreja que ungia as portas para o demônio não entrar, e o povo ficava com medo. E Lutero, lá na Idade Média, falou uma frase muito interessante. Ele falou assim: o diabo é o diabo de Deus. Como assim o diabo é o diabo de Deus? Lutero estava dizendo que o diabo é como um lavrador que carrega uma enxada e só faz o que o dono da lavoura manda. Então não tenha medo do diabo. Por isso que a gente canta no dia da reforma o hino da reforma protestante, que diz em uma de suas estrofes assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal já condenado está, do seu trono cairá por uma só palavra. Deus está no controle. Então quando Deus diz sim, louvado seja Ele. Quando Deus diz não, louvado seja Ele, porque o sim ou não de Deus é uma resposta de amor. E presta atenção, irmãos, muitas vezes nós dizemos assim, que Deus fala não demais, que Deus demora demais. Mas você já parou para pensar quantos sims Deus nos diz todo dia, que a gente não vê? Por exemplo, quem levantou hoje cedo e falou assim: Senhor, abençoa hoje o meu fígado, para ele processar corretamente e enviar todas as enzimas que é preciso para promover a quebra das gorduras no meu sistema digestivo. Senhor, abençoa a minha glândula suprarrenal, para ela produzir todos os elementos e a cortisona e a adrenalina para injetar a energia que eu preciso para enfrentar esse dia. Senhor, abençoa o meu músculo cardíaco, para que ele funcione no ritmo certo e eu nem tenha bradicardia, nem taquicardia e nem um infarto. Você orou assim? Mas está tudo funcionando ainda, tá? Mais ou menos, né? Meu fígado hoje deu alguns recados indesejados, né? Eu até falei, pastor, eu cheguei assim meio baleado, né? Não sei se foi o calor, mas enfim. Sabe, Deus está falando sim para você todo dia. Deus está cuidando de você todo dia. Deus está te dando vida todo dia. Deus está te dando saúde, para uns muita, para outros menos, todo dia. Você está aqui hoje pela graça de Deus. E sabe, irmãos, nós às vezes lembramos de agradecer pelo pão quando ele já está na mesa, mas a gente não lembra de pedir pelo pão para ele chegar na mesa. A gente acha que tudo que nós temos é apenas resultado do nosso esforço, da nossa habilidade, da nossa capacidade. É verdade, Deus usa tudo para nos sustentar, mas é Ele quem nos sustenta. Estava conversando com o irmão ali no café, falando sobre isso, né? Nosso irmão ali, falando sobre a vida vexada, né? A gente está sempre com pressa, né? Sempre acelerado. E aí eu gosto de lembrar de algumas figuras da Escritura Sagrada que eram uma comunidade agrícola que precisava esperar. A gente não sabe esperar mais nada. Paulo diz assim para Timóteo: olha, seja como o lavrador que joga de manhã sua semente e espera. Não dá para semear de manhã e colher de tarde, né? E uma das atividades que mais exige confiança no Senhor é a lavoura, né? Porque o sujeito pega uma semente caríssima, prepara a terra,
compra agrotóxico, não, agrotóxico não pode, fertilizante, planta, e o que ele faz depois? Espera. Vai chover? Não vai chover? Vai ter sol de mais? Vai ter sol de menos? A nossa meteorologia é impressionante, né? Que ela está conseguindo dizer, e com certa precisão, se vai chover ou se não vai chover. Mas alguém consegue falar, não é para chover hoje, ou é para chover amanhã só. Por exemplo, hoje cedo podia estar chovendo, né? Para ficar mais fresco. Mas não adianta, isso está na mão do Senhor. Então a pergunta que você precisa se fazer: quem é o seu Deus? Essa é a segunda coisa que eu quero que a gente pense aqui nessa manhã. Quem é o nosso Deus? Muitas vezes, irmãos, o Deus que você acha que serve não é o Deus da Bíblia. Muitas vezes nós imaginamos um Deus que melhor se enquadre na nossa perspectiva. Abacuque, depois daquela resposta de Deus que foi desaforada, porque Abacuque reclama assim: Senhor, até quando vai acontecer isso? Deus responde: vai piorar. Eu gosto muito de um texto de Jeremias que eu já preguei várias vezes, né? Que Deus diz assim para Jeremias: se você não consegue correr com os homens que vêm a pé, como você vai correr com os que vêm a cavalo? Jeremias também está reclamando para Deus, e a resposta de Deus para Jeremias é assim: vai piorar muito, prepara. Deus responde a mesma coisa para Abacuque: vai piorar muito, vai ficar muito mais difícil, porque esse povo que eu levantei é um povo que vai destruir tudo. Aí eu fico pensando nessa igreja aqui, quantas coisas, irmãos, os irmãos que estão aqui há muito tempo já viram, já viveram, já lutaram e precisaram encontrar força. E onde é que eles encontraram força? Foi no Senhor. Quando talvez pensaram em desistir, foi lá na reunião de oração que encontraram ânimo para não desistir, para começar de novo. E como é que nós vamos seguir em frente com essa obra? É confiando no Senhor e sabendo quem é o Senhor. Olha o que Abacuque diz para Deus na resposta dele: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Como é que é seu nome, querida? A Bianca, né? A Bianca falou isso aqui que o Abacuque está falando. Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor não é o Todo-Poderoso, o Senhor não é o Santo, o Senhor não é aquele que dirige todas as coisas, o Senhor não é aquele que levantou esses homens para fazer a sua vontade. Então eu continuo confiando no Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Tem um documento histórico da igreja que é o Catecismo de Heidelberg, e lá na pergunta 26, a partir da pergunta 26, o Catecismo de Heidelberg ele é dividido entre o credo apostólico, oração, no credo não, né, oração do Senhor. E lá na pergunta 26 ele começa a fazer uma análise da oração do Senhor. E a pergunta 26 é assim, eu vou ler para você: em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? É o credo mesmo, né? Não é o Pai Nosso não. Eu sei que a gente perdeu o hábito de repetir o credo, né? Talvez por causa do catolicismo, que transformou o credo numa reza, né? Então eu lembro que a minha mãe ouviu de algumas vizinhas dela que quando a situação lá em casa ficasse difícil, porque meu pai não era flor que se cheire, ela tinha que rezar o credo nas costas dele. Já ouviu isso aí? Reza o credo nas costas do infeliz lá que a coisa melhora. Mas o credo não é uma reza, viu? O credo é uma declaração de fé. Então a pergunta é assim: quando você diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o que você está dizendo? E aí a resposta é assim, ó: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa de Jesus Cristo.
Continua, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para a minha adversidade, para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. E assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. Prestou atenção? Eu creio que Ele vai usar toda a adversidade para produzir o bem na minha vida, porque Ele é poderoso e também porque Ele é um Pai fiel. Abacuque ouviu aquela resposta de Deus, o coração dele estremeceu, e ele voltou para pensar em quem é o Deus dele. Sabe, irmãos, quando você enfrenta uma dificuldade, um peso muito grande, e você se sente sem forças para seguir em frente, você precisa voltar para a Escritura Sagrada. Por isso é que a igreja presbiteriana é muito falada, né, como a igreja que estuda a Bíblia e tal. E não é por orgulho não, gente. Estudar a Bíblia é para pessoas fracas. É por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, porque nós somos tudo farinha do mesmo saco. Nós somos pessoas frágeis, e nas nossas fragilidades nós precisamos encontrar socorro, e o socorro que nos vem nas horas da dificuldade vem das mãos de Deus. E como é que você recebe o socorro das mãos de Deus? Não é subindo no monte e ficar contemplando a natureza, ou abraçando uma árvore. É meditando na palavra de Deus, é trazendo à memória o que Deus já fez na sua vida. Eu gosto muito do Salmo 42 e do Salmo 43, em que o salmista fica conversando com ele, dizendo assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e ainda o louvarei, a Ele o meu Deus. É como se o salmista, num momento de angústia, de aflição, de acusação, de fraqueza, ele fala para si mesmo tudo que Deus é, para que a sua fé seja renovada. Sabe, irmãos, é por isso que a gente precisa vir na igreja toda semana, porque a gente vem na igreja toda semana, ouve toda semana, e amanhã a gente vai enfrentar as mesmas lutas e as mesmas dificuldades, e nós vamos esquecer. Aí nós precisamos voltar, e Deus precisa falar de novo: meu filho, eu estou aqui, eu cuido de você, eu amo você, não se desespere, não tome decisões precipitadas, não duvide de mim, eu estou no poder. Então, a palavra do Senhor é a fonte de instrução, de ânimo, de encorajamento, de paz, de alegria para a nossa vida. E é quando você deposita a sua fé nesse Deus verdadeiro, é que você vai encontrar forças para seguir em frente. Foi por causa da fé dos ancestrais que plantaram essa igreja. Eu não sei como é que era Santos há 90 anos atrás, mas não devia ser grande coisa, né? A igreja da Moca tem 63 anos, e o pessoal conta que quando a igreja da Moca foi plantada, ainda tinha trilho lá na Rua dos Trilhos, e onde tem uma avenida enorme hoje, que é a Salim Maluf, tinha um córrego e uma pinguela. Sabe o que é pinguela? Sabe, gente? Sabe? Pinguela é aquela pontinha vagabunda, né? Que só põe um pau assim para a pessoa passar equilibrando, né? Eu sou goiano, então tem muita coisa do meu vocabulário goiano que talvez você não entenda, né? Mas enfim. Então a Moca, quando a igreja foi plantada há 63 anos atrás, 65 anos atrás, era um bairro já antigo, porque a Moca é um dos bairros mais antigos de São Paulo, mas era um bairro que tinha um monte de mato, que faltava muitos recursos. Então eu fico pensando, essa igreja com 91 anos, e as pessoas plantando essa igreja. Por que alguém acreditou que aqui precisava de uma igreja? Porque alguém acreditou que existe um Deus que se importa com o Santista, mais do que o Neymar, que se importa com a vida das pessoas aqui, que ama essas pessoas daqui, que quer tocar a vida dessas pessoas.
Então você precisa, nas horas difíceis, depositar a sua fé no Deus verdadeiro, e não no Deus que você imaginou. Abacuque foi confrontado por Deus para ele não depositar a sua fé em um Deus que ele criou na sua cabeça. E por isso Deus diz: Abacuque, eu uso quem eu quero, e eu vou usar essa nação ímpia, eu vou usar esses homens terríveis, eu vou usá-los para disciplinar meu povo, mas eles são um instrumento na minha mão, e você precisa ouvir o que eu estou dizendo, e ficar espantado com o que eu estou dizendo, e daqui a pouco você vai falar o que eu estou dizendo, porque o capítulo 2 começa com Deus dizendo assim: agora pega uma tábua bem grande, e escreve a mensagem que eu vou te dar, e coloca num lugar bem visível, para todo mundo ler, até quem passa correndo. Sabe, irmãos, nosso Deus é sábio, é bom, é poderoso, é zeloso, é um Pai amoroso, é aquele que cuida da nossa vida de maneira extraordinária. Então, quando você não entende o que Ele está fazendo, não é porque Ele está fazendo algo errado, é porque nós somos limitados na nossa compreensão. Alguém já usou uma ilustração dizendo assim, que tentar explicar Deus e a maneira como Deus age é como você tentar explicar como funciona um computador para uma formiga. Ela não é capaz de entender. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que o desafio de viver pela fé não é o desafio de ter certeza de que o que eu quero vai acontecer como eu quero, mas é a certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, está cuidando de tudo, e os propósitos dele vão se cumprir, e eles são sempre melhores do que os meus. É difícil viver assim. É fácil falar, e eu digo que é fácil falar, inclusive para mim. Porque muitas vezes, quando a notícia inesperada chega, o nosso coração estremece. A nossa fé titubeia. Mas nós precisamos depositar nossa fé nesse amor de Deus, sabendo que Ele não só é poderoso, mas Ele também é um Pai amoroso. E muitas vezes, para produzir em nós os resultados que Ele quer produzir, Ele precisa fazer uma obra que pode causar dor. Vamos a uma seguinte ilustração. Para você fazer um bom vinho, precisa esmagar as uvas, né? Para você fazer um bom pão, precisa amassar a farinha, sovar. E às vezes tem que sovar muito, e se for muita massa, aquilo dá muito trabalho. Eu gosto de pensar em algumas figuras que a Bíblia usa para se referir à obra que Deus está fazendo na nossa vida. E uma das que eu mais gosto é a palavra acrisolar. Tem um profeta que diz que Deus nos acrisola. Você sabe o que é acrisolar? Quem sabe o que é acrisolar? Então eu vou te dar um conselho. Quando você estiver lendo a Bíblia, põe um dicionário do lado, tá? Acrisolar significa colocar alguma coisa suja num banho de soda cáustica para tirar as impurezas. Então, por exemplo, se você pega uma rocha qualquer que quer tirar lá as impurezas, né? Você pega o metal, né? A prata, por exemplo. Geralmente se acrisola a prata. Pega a prata bruta, está cheia de incrustada de sujeira, pega aquela pepita de prata pura e põe na soda. A soda vai dissolver as impurezas e vai deixar a prata purinha, limpinha.
O profeta diz: Senhor, acrisola-nos como a prata. Já pensou você pedir isso para Deus? Senhor, me põe num banho de soda, para eu ficar limpinho. A própria Bíblia diz, o profeta Jeremias diz, que a Bíblia é o martelo de Deus. E uma outra figura que a gente vê na Bíblia é a figura da forja. Você sabe como é que forja, né? Como é que forja o metal? Tem que pegar o metal e pôr no fogo. Fogo, 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 fogo. Quando fica vermelhão, põe na bigorna e marreta, marreta, marreta. Depois dá um choque num banho de óleo para fazer a têmpera, ou seja, é tudo coisa dura, que fere, que machuca. Aí você fala assim: Deus, faz uma obra na minha vida. Tem duas coisas que eu tenho medo de falar para Deus. Primeiro é assim, quando você está fazendo alguma coisa errada, né? Você diz assim: mas Deus conhece o meu coração. Gente, eu morro de medo de falar isso, porque Deus conhece mesmo. E Deus sabe a motivação do nosso coração. Toda vez que eu falo isso com temor. Porque se eu estou fazendo alguma coisa, por exemplo, hoje tem muita gente desigrejada, né? Aí você vai conversar com um desigrejado e fala assim: não, mas eu estou servindo a Deus e Deus conhece o meu coração. Ué, mas você está fazendo um negócio errado e Deus conhece o seu coração e você acha que está certo? A segunda frase que eu tenho medo de falar é: Senhor, faz uma obra na minha vida. Porque às vezes a obra que Deus vai fazer é que nem a obra do viticultor, que tem que pegar a uva, pôr no lagar, pisar, esmagar, esmagar, esmagar. Ou é a obra do metalúrgico, que tem que pegar a prata e colocar na soda. Ou é a obra do ferreiro, que tem que colocar no fogo e depois moldar com um martelo. Ou a obra do escultor, que tem que pegar a pedra bruta e pegar o cinzel e bater, e bater, e bater, e bater. Sabe, irmãos, nós queremos que Deus faça a obra na nossa vida, mas nós não queremos ser quebrados, nós não queremos ser queimados, nós não queremos ser amassados, nós não queremos ser acrisolados, nós não queremos ser forjados, nós queremos que Deus faça a obra e seja tudo leve e suave. Mas muitas vezes a obra de Deus não é leve e suave, porque nós somos matéria bruta, porque nós somos minério contaminado, nós somos joias cheias de impureza, e muitas vezes Deus precisa nos lapidar, que é outra figura muito interessante, né? Porque o especialista em gema, eu sou técnico em mineração, né? Trabalhei como técnico em mineração um pouco período da minha vida, e uma das coisas que eu fiz, que eu gostei muito de fazer, foi visitar um centro de gemologia, e a fazer um cursinho breve de lapidação. Então você pega uma pedra, e primeiro o lapidador tem que ter um olho clínico, né? Ele pega aquela pedra, coloca contra a luz, coloca uma lupa, e ele vai ver as incrustações ou as trincas que tem na pedra. E para aproveitar uma gema, muitas vezes a primeira coisa que ele tem que fazer é cortá-la. E depois de cortá-la, ele coloca na lixa. Porque lapidar nada mais é do que pegar uma gema bruta e lixar para tirar todas as impurezas. Então, para chegar aí no seu brinco, no seu anel, aquele diamante maravilhoso, ele passou por um processo duro de lapidação, que foi cortar todas as impurezas, aparar as arestas, para fazê-lo brilhar. Muitas vezes é isso que Deus tem que fazer na nossa vida.
Abacuque diz assim: Senhor, eu vou sentar e vou esperar. Sabe, irmãos, muitas vezes essa é a única coisa que a gente pode fazer. Sentar e esperar. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou aguardar. E aí Deus responde de novo. Eu quero ler de novo a resposta, a segunda resposta de Deus, e aí eu já vou terminando, tá? Capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, depois que Abacuque falou, vou me colocar na torre de vigia, vou ficar lá esperando. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é a mensagem. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que Deus está respondendo para Abacuque? Abacuque, o que você precisa para se manter de pé nesses dias difíceis e carregar esse fardo que eu coloquei sobre os seus ombros é fé. O que é fé? Confiar. Confiar em quem? Confiar em mim. E eu quero que você escreva isso, para que todo mundo leia e saiba que o justo viverá pela fé. O justo, irmãos, na Escritura Sagrada, não é a pessoa que não erra. Eu sei que vocês já sabem disso, os pastores de vocês já ensinaram isso. O justo é aquele homem que Deus escolheu para andar na sua presença. É um pecador, mas é um pecador que sabe que a sua segurança não está na sua justiça, mas está na confiança que ele deposita em Deus. Esse texto de Abacuque foi escrito em 2 lugares do Novo Testamento. Os irmãos se lembram bem onde, né? Romanos 1, verso 20, acho que é o 20 mesmo, em que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo aprendeu com Abacuque que um homem, para ter um relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus, para vencer as dificuldades da vida, para superar e carregar os fardos que a vida coloca sobre os seus ombros, precisa confiar no Senhor, precisa ter fé no Senhor, e não é uma fé intelectual, que sabe os conceitos da teologia. É muito bom saber teologia, irmãos, mas é muito importante que a teologia se transforme em confiança verdadeira. Como Jó, que no final do seu livro, ainda doente, cheio de lepra, fedido, porque ele mesmo diz, o meu cheiro causa náusea, as pessoas têm nojo de mim, as pessoas não querem chegar perto de mim. Jó diz que ele pegava um caco de barro para raspar as cascas das feridas, e depois Deus veio ao encontro de Jó, e Jó faz um monte de pergunta para Deus, e questiona Deus, e Deus responde assim, tá bom Jó, eu vou te responder tudo que você perguntar, se você me disser onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra. Deus responde assim, quem é você, Jó, para me questionar? Quem é você para duvidar do que eu estou fazendo? Quem é você para se queixar das suas dores? Você não estava lá, você não viu, você não sabe, você não entende, você não sabe nada. Você acha que sabe, mas você não sabe. Os amigos de Jó estavam mais errados do que Jó, mas Jó também estava equivocado. E depois de ouvir isso, Jó diz assim, eu me arrependo de tudo que eu disse, no pó e na cinza. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu mesmo verei, nesse meu corpo, vê-lo-ei por mim mesmo, não outro.
e meu corpo revestido da minha pele verá o Senhor. Isso é viver pela fé. Ele continuava só feridas. A sua declaração de fé não foi depois da cura. Foi doente. Sabe? Então Abacuque está dizendo: o justo vive pela fé. Não vive porque ele é bonito, porque ele é justo, porque ele é íntegro, porque ele é reto, porque ele é bom, porque ele é dizimista, porque ele vai na igreja, porque ele tem cargo, porque ele é presbítero, porque ele é pastor, porque ele é diácono, porque ele sabe teologia, porque ele é um bom professor, porque ele frequenta a igreja. Não, o justo vive porque confia em mim. E aí o autor de Hebreus, que é o segundo lugar do Novo Testamento onde tem esse texto, capítulo 10 de Hebreus, está exortando os irmãos a não abandonarem a fé, a não voltarem para o judaísmo, a não se desesperarem. E ele cita Abacuque e ele diz: porque o justo viverá pela fé. Como é que você pode viver nesse mundo cheio de dor, cheio de angústia, cheio de aflição? Como é que essa igreja vai ser uma bênção, ou continuar sendo uma bênção nesse lugar, como foi nesses 91 anos? Como é que você vai abençoar a vida do seu amigo, do seu familiar, da pessoa com quem você convive? É através da sua fé no seu Senhor. E através do testemunho acerca desse Deus em quem você crê. Não é o testemunho da sua fé. Nós não fomos chamados para falar da nossa história de vida. Nós fomos chamados para falar do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o testemunho que a gente tem que dar. Às vezes a gente acha que dar testemunho é contar como é que você foi curado. Ok, são histórias que às vezes estimulam. Mas a gente precisa contar por que nós fomos. Por quem que nós fomos. Quem é esse Deus que cura? Quem é esse Deus que tem misericórdia? Quem é esse Deus que intervém? Quem é esse Deus que usa até o ímpio para cumprir o seu propósito? Quem é esse Deus que me ama? Quem é esse Deus que cuida de mim? Quem é esse Deus que não me abandona? É dessas verdades que as pessoas precisam. É essa fé que Abacuque está dizendo. Então Deus deu a Abacuque uma resposta dura, mas ao mesmo tempo Deus desafiou Abacuque a continuar confiando, porque a mensagem que Deus deu para Abacuque não foi: vai ficar tudo bem, não foi: eu vou resolver seus problemas, não foi: não vai ter dor, até porque muito provavelmente Abacuque deve ter morrido durante essas invasões babilônicas. Como morreram muitos, milhares. A resposta que Deus deu para Abacuque foi: o soberbo vai cair, mas o meu justo vai viver pela fé. E vivendo pela fé, você vai enxergar o que só os que têm fé são capazes de ver. A mão de Deus, o poder de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus. Então, quando eu digo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou dizendo que esse Deus é meu Pai, que Ele cuida de mim, que Ele vela por mim, que Ele dirige a minha vida, que Ele transforma até o mal em bem, e Ele é poderoso para fazer isso, e Ele é meu Pai, e Ele fará, porque Ele me ama. É essa fé que vai manter você e vai capacitar você a carregar os fardos que Deus mesmo vai colocar na sua vida. E Ele não vai colocar nenhum fardo que Ele mesmo não te dê a força para carregar. A questão é, e essa é a última questão que eu quero deixar para você pensar antes do almoço: você está buscando a força neste Deus que fortalece, ou em qualquer outro lugar? Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por sua palavra, obrigado pela vida do Abacuque, obrigado porque o Senhor nos deu essa manhã para estarmos aqui.
que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor nos conduz e o Espírito do Senhor nos convence, e nós, entendendo a palavra do Senhor, vivamos por ela, entendendo que o justo vive pela fé. Eu te peço, em nome de Jesus, que essa palavra cale fundo no meu coração e no coração de todos nós que estamos aqui nessa manhã, e de todos que um dia verão e ouvirão essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.